Ministro, mais uma vez uma honra te receber. E como o Cola bem comentou no início, muitas pessoas da nossa audiência acabam não tendo conhecimento do seu início, né? Por mais interessante que seja. Você é uma pessoa nascida em Goiás, que veio para São Paulo, estudou na Poli e depois foi trabalhar nos Estados Unidos, né? Então eu queria entender um pouco melhor como que isso se deu, até porque naquele momento, naquela etapa, a gente não costumava ver histórias tão parecidas como essa. Atualmente tem bastante gente que faz já esses movimentos, né? Mas naquela época não era tão comum. Então, se puder contar um pouco desse seu início de trajetória, seria bem legal. Tá bom. Eu tive uma atividade de liderança, de ação política, ainda quando adolescente, né? Candidatei a presidente de uma entidade que representava os estudantes naquela época, em Goiás, e ganhamos a eleição, mas o grupo que estava no poder não quis entregar o poder, então houve toda uma série de debates, de combates, muita viagem, muita, digamos, ação de esclarecimento. Então foi um período muito rico, onde eu aprendi muito. Aí resolvi, num certo momento, depois que eu terminei o ensino médio, vim para São Paulo e fiz o vestibular em várias faculdades. Escolhi a Poli, né? Fiz o curso de engenharia, me formei em engenharia civil. E queria trabalhar como engenheiro nessa época ou não? Era o objetivo? Eu cheguei a trabalhar 2 anos como engenheiro. Eu, juntamente com um colega, nós fizemos uma empresa de fabricação de artefatos de concreto, em Diadema. Posteriormente, apareceu a oportunidade de um grande negócio. Nós estávamos disputando uma concorrência para fornecer artefatos de concreto para uma grande vila residencial que estava sendo feito, na época construída em Itaquera, perto do estádio do Corinthians hoje. Tínhamos a maior empresa da época como concorrente, e era muito difícil competir, evidentemente, praticamente impossível. Mas nós conseguimos montar um sistema onde descobrimos que tinha uma pedreira perto do local da construção, e estando em engenharia civil, nós conseguimos usar uma tecnologia de substituir, para a fabricação do bloco de concreto, por exemplo, ou de artefatos, outros, substituir a areia pelo pó de pedra. Então, nós tirávamos da pedreira a areia e o pó de pedra, isso ia numa esteira rolante até o local da obra. A construtora tinha lá um depósito de cimento, que também vinha por esteira rolante, e nós, então, tínhamos a fábrica ali. Com isso, nós conseguimos baixar enormemente o custo, porque artefato de concreto, o que fica mais caro é o transporte, né? Pelo menos era na época. E nós ganhamos a concorrência. Muito bom. E montamos também um esquema onde os fornecedores nos davam 60 dias para pagar e nós dávamos 30 dias para a empresa compradora, que é uma construtora. Estava muito bem, até que um professor da Poli, quando eu contei a história para ele, ele falou: olha, você tem que olhar o crédito do seu comprador, dessa empresa construtora. Porque se ele não te pagar, o seu esquema, toda a sua estrutura não vai funcionar, você corre o risco de entrar em insolvência. Eu digo, realmente. E foi a primeira vez, então, que eu comecei a me interessar por assuntos de crédito. Eu analisei, juntamente com o meu colega, tudo aquilo, os balanços, e aí fui ver como é que fazia para analisar o crédito, etc. Aprendi bastante, mas concluí que o crédito, de fato, era perigoso. Isso, a companhia estava muito endividada, resumindo. E não deu outra, nós não fizemos o negócio, mas 6 meses depois, a companhia, ou mais um pouco, mais menos de 1 ano, a companhia quebrou. Então, a partir daí, eu passei a me interessar por esse assunto de crédito pela economia, etc. Quando eu terminei a Poli, eu fiz um concurso
para a economia e fui fazer um mestrado em economia no Rio de Janeiro, lá na coordenação dos programas de pós-graduação em economia da Universidade Federal do Rio. Estava terminando o mestrado em economia, eu estava passando numa classe, assim, em frente a uma classe, andando pelo corredor, quando eu olhei e vi um cidadão de suspensório, sujeito alto, forte, parecia estrangeiro, de fato era americano, e ele estava em pé no meio, rodeado por uma classe de estudantes, todo mundo batendo papo. Nesse momento, vinha o diretor do programa, passando pelo corredor. Eu olhei para ele e falei, chamava-se Moisés, falei, Moisés, que história é essa? Durante o período de aula, o professor e os alunos estão aqui batendo papo, como é que funciona isso? Ele falou, não, é que ele é egresso de Harvard, da Harvard Business School, e está aplicando aqui o conceito de discussão de caso, substituindo a aula, e é, de fato, o sistema de Harvard. Depois eu estive lá e vi isso. Falei, eu posso entrar e assistir? Ele falou, perfeitamente. Eu entrei, sentei lá. Falei, bem. E gostei. E terminado, então, o meu mestrado em economia, eu entrei no programa de mestrado em administração, aproveitando os meus créditos de economia. Fiz, então, todo o programa de administração, inclusive recebendo lá todos digamos aqui, os inputs daquela abordagem, inclusive, etc. E foi um programa novo que tinha sido criado pelo governo, que chamava-se Plano Nacional de Treinamento de Executivos. Uhum. Muito bem. Quando eu estava chegando no final, esse professor, que era americano, e que dava aula lá, mas era também diretor do Bank Boston, que na época ainda se chamava o The First National Bank of Boston. Ele me fez uma proposta para ir trabalhar no banco, no Rio de Janeiro. Tá bom. Achei proposta interessante. Mas recebi depois uma proposta de uma grande empresa de varejo, recebi uma proposta do próprio BNDES, era da BNDESPAR, e uma proposta também para ser professor lá da universidade, na área de mestrado de administração. Eu olhei, a proposta do Bank Boston, ela era a que pagava menos e que tinha um problema, porque não existiam brasileiros naquela época que fossem presidentes de subsidiárias de banco estrangeiro ou bancos estrangeiros no Brasil, sem falar lá fora, tá certo? Então era uma limitação muito grande, o salário era mais baixo. Então, mas eu me interessei pela oportunidade de aprender. Sim. Aí eu pensei e comentei, inclusive, com outros colegas, eu disse o seguinte, olha, eu vou entrar no banco para aprender, vou ficar 2 anos, não vai ter muita oportunidade para subir muito lá, porque as limitações que existiam na época nesse tipo de banco, então vou fazer o seguinte, eu fico lá 2 anos e saio para ter aí um emprego com salário melhor, etc. Tudo bem. A realidade foi que ao invés de eu ficar 2 anos e sair, eu fiquei 29 anos e fui presidente mundial do banco. Impressionante. Então, tudo aquilo, essas barreiras todas foram sendo quebradas, etc. Foi até que ano que o senhor ficou lá? Bom, eu fui para Boston em 96 e fiquei lá até 2002. 2002. E foi um período gratificante, etc. Nós tínhamos operações de 32 países, um negócio muito interessante. Mas eu tinha uma coisa que me incomodava olhando os demais países, alguns problemas que o Brasil tinha sistematicamente. Eu tinha um colega, que era um economista, e ele é americano, tinha morado no Brasil, e ele
tinha muito interesse no Brasil e normalmente sábado nós andávamos ali pelo chamado Public Garden, quer dizer, o jardim público lá de Washington, conversando sobre a economia, etc., e conversando sobre a economia do Brasil. E eu me chateado porque tanto de tempos em tempos o Brasil tem algum problema. Ele tinha tido a hiperinflação na década de 80, acabou em 94. Naquela época, então, nós tínhamos 2 anos de estabilidade do Plano Real só. Depois que foi aumentando. Mas sempre com um problema. O que acontecia muito com países emergentes. Teve a crise da Coreia em 97, teve a crise da Rússia em 98, e tudo isso balançava aqui. E estava claro que o Brasil ia convergir para ter algum problema, porque para ancorar a inflação, como o governo não estava conseguindo controlar os gastos públicos, então para controlar ali a inflação, o que eles estavam fazendo na realidade era manter a paridade do real com o dólar. Mas isso foi cada vez se tornando menos sustentável. Até que em 99, de fato, o Banco Central não conseguiu mais segurar o valor da moeda, instituiu o câmbio flutuante, o regime de metas de inflação, etc. Então, eu, olhando tudo aquilo, eu concluí que eu gostaria de ajudar o país. Eu vim. Não é? Fui conversar com várias pessoas, conversei com o próprio Lula na época, que era candidato a presidente. Tinha até um episódio interessante, porque no meio da conversa eu comentei com ele de que eu iria... eu já conhecia o Lula de outros eventos, coisas que eu tinha organizado aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, mas depois de tudo eu disse a ele que estava pretendendo voltar ao Brasil e entrar na vida pública. E perguntei a ele, né, que partido o senhor acha que eu devo entrar? Ele disse, PSDB. Aí um outro, um colega dele lá, que me conhecia muito também, falou, mas presidente, você está aconselhando o Henrique a entrar no partido adversário? Porque na época o candidato adversário a ele era o Zé Serrano. Uhum. Ele falou, mas tem que entrar num partido que está de acordo com as convicções dele, ideológicas, etc., políticas ou econômicas. Então, entrei no PT. Conversei com muita gente, conversei com o então presidente, Fernando Henrique Cardoso, me deu conselhos interessantes. E também tive outras conversas interessantes, por exemplo, com o Otávio Frias, que era o presidente, né, e controlador do Grupo Folhas, a Folha de São Paulo. Naquela época, ele era o Otávio Frias pai, né, o mais velho. Então, eu contei toda a história para ele e falei, o que o senhor acha de eu voltar ao Brasil e entrar na vida pública? Ele falou, ótimo para o Brasil, péssimo para o senhor. Sensacional. Tudo bem. Eu fui e depois de muita coisa, pensei em entrar num outro partido, etc. Mas acabei entrando no PSDB e recebi diversas sugestões, mas a sugestão que me pareceu mais procedente é que, apesar de eu estar fora de Goiás há tanto tempo, naquela época, né, há 30 anos, muito mais de 30, né, o que me pareceu de uma sugestão interessante, um desses personagens me disse, olha, eu acho que você deveria entrar pela via parlamentar e candidatar-se por Goiás. Tá? Você nasceu lá, etc. e tal. É uma ideia interessante. Eu resolvi fazer isso, de fato. Fui para Goiás, me candidatei a deputado federal, fui mais votado da história do Estado, tive voto do Estado inteiro, e foi muito útil para mim, porque eu pude entender muito, muito bem a política e principalmente o que o deputado, o senador precisa fazer para ganhar a eleição, como é que são os diversos
interesses políticos, aquela história toda, e eleitorais. Muito bem. Antes da eleição, eu recebi um telefonema de alguém que eu conhecia bem, um cara do PT. E me disse, olha, Henrique, nós estamos pensando em você para ser presidente do Banco Central. Mas você não pode. Nós não podemos convidar alguém que recém-eleito deputado federal pelo PSDB. Você, então, acho que você deve renunciar à candidatura e, então, a partir daí, ficar esperando, nós devemos ganhar a eleição e você terá, então, boa possibilidade, grande possibilidade de ser convidado. Eu falei para ele, olha, eu tenho alguns princípios básicos da vida. Um deles é não tomar decisões baseadas em hipóteses. Então, nós vamos fazer diferente. Vocês disputam a sua eleição para presidente da República. Eu vou disputar a eleição aqui para deputado e depois, se for o caso, a gente conversa ou não conversa, etc. Tudo bem. Eu ganhei a eleição e fui a Washington, na época, para conversar com o Banco Mundial, que eu conhecia bem, etc., para trazer recursos para o Brasil, para Goiás, etc., para investimento. Muito bem. Num domingo, eu ainda estava no meu apartamento em New York, quando toco o telefone, era aquele amigo do PT, e me disse, Henrique, onde é que você está? Eu falei, estou em New York. Ele falou, ótimo, porque o presidente Lula, terça-feira, vai fazer a primeira viagem oficial a Washington. Você não quer ir lá conversar com ele? Vou. Tudo bem. Fui. Conversamos na terça-feira. Era um momento que o Brasil tinha problemas de falta de reservas, etc. Estava sempre em crise. Como tem alguns países hoje aí, inclusive na vizinhança. E aí, o que aconteceu? Ele virou para mim e disse, Meirelles, me diz uma coisa, o Brasil tem jeito? Eu falei, tem. Expliquei para ele qual seria um caminho aí para aumentar o saldo comercial, etc. Estabilizar a inflação, aumentar o crédito, aí poder expandir, inclusive, o financiamento da agricultura, que é uma vantagem competitiva do Brasil, etc. E tal. Ele falou, e você aceitaria ser presidente do Banco Central? Eu falei, depende. Ele falou, depende do quê? Eu falei, total independência. Ele falou, independência, Meirelles, eu te nomei para presidente do Banco Central e você vai ser independente? Presidente, eu nomei o ministro Supremo, no dia seguinte, da posse, ele é independente, eu não posso demitir ele. Mesma coisa do Tribunal de Contas, mesma coisa do Superior Tribunal de Justiça e outros órgãos. Tá certo, aceitou. E, conforme o combinado, logo que eu assumi o Banco Central e ele, a presidência da República, ele conversou lá, um deputado do PT apresentou uma proposta de independência do Banco Central. Num certo momento, depois de uns 6 meses, ficou claro, eu também vi isso, que não ia passar essa proposta. Então, ele me chamou e disse, Meirelles, olha aqui, a proposta não vai passar essa lei. Então, nós não vamos poder ter independência do Banco Central. Na realidade, essa lei só foi aprovada em 2021. Sim. Eu falei, presidente, vamos combinar o seguinte, nós temos um acordo de independência, o senhor e eu. Eu vou honrar esse acordo. Agora, como a lei não foi aprovada, o senhor tem a prerrogativa de me exonerar, demitir a qualquer momento. Só que isso é um problema seu, não meu. Estamos combinados. E assim foi. A experiência que eu tive em Boston foi muito útil e muito interessante quando eu fui exatamente me concentrar, então, na administração do Banco Central. Perfeito. Até aproveitando já esse gancho, porque enquanto você estava falando sobre a independência do Banco Central, eu estava pensando nas questões mais recentes a respeito desse tema, né? E a minha dúvida é se, mesmo com esse acordo, o senhor acabou recebendo pressões
importantes no cargo, porque era um momento difícil, né? E quando você está num momento como esse, toma decisões difíceis de subir juros, etc., é natural que o partido que estava ali no governo, o caso o PT, algumas pessoas lá dentro não fossem gostar muito desse mecanismo. Né? Como é que foi esse bastidor? Olha, na realidade, era um combate muito forte. Tanto que, eu inclusive coloco no livro, que discutindo com outros presidentes de Banco Central, etc., e com um grupo de economistas gabaritados internacionalmente, eu estava numa reunião uma vez em Lucerne, na Suíça, de um grupo de economistas, presidente do Banco Central, etc. E aí uma das pessoas me disse, olha, numa reunião aqui, há alguns anos, estava ali um cidadão em pé, que não disse nada na reunião inteira. Ele disse, esse caso que ele estava relatando tinha acontecido no começo da década de 80, final da década de 70, quando os Estados Unidos tinham tido uma inflação elevada para os padrões americanos no governo do Nixon. Ele falou, o cidadão ali, era americano, falou nada, voltou para os Estados Unidos, algum tempo depois ele foi nomeado presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central americano. Subiu a taxa de juros americana para patamares impensáveis nos Estados Unidos, a taxa de juros base 21%, uma Selic de 21% aqui já seria brutal, imagine nos Estados Unidos. Nós tivemos até a Selic mais alta aqui. Mas o fato é que ele chegou, foi o único presidente do Banco Central que teve passeata contra ele em Washington. E ele conseguiu derrubar a inflação, estabilizar a economia e criar um espaço de 20 anos aí de crescimento com juro baixo e inflação baixa nos Estados Unidos. O nome dele era Paul Volcker. Ele me disse uma coisa importante, falou, qual é a mais importante característica de um presidente do Banco Central? Coragem. Então, eu tive isso em mente. E aí, parti para o combate. Era normal ter crítica. Recentemente, eu numa palestra e tal, para empresários, um deles estava discutindo essa questão, não da minha gestão lá atrás, mas essa questão de juro, inflação, etc. Ele falou, mas juro alto prejudica as empresas. Eu disse, certamente, não há dúvida. Agora, a inflação é pior. Então, por exemplo, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, em 2016, em que o Banco Central apertou na política monetária e nós colocamos o teto de gastos, o que aconteceu? A inflação caiu de patamar elevado para 4%, por aí. A taxa Selic pôde, então, cair e foi um momento que o Brasil saiu da recessão e voltou a crescer. Em resumo, eu já estava preparado para enfrentar, de fato, críticas, o combate, etc. E, a partir daí, seguimos em frente. E o senhor ficou na presidência do Banco Central até 2011, certo? 11. Naturalmente, então, pegou a crise de 2008. Peguei a crise de 2008. Me conta um pouco como que foi essa história. Como é que foi Porque, isso? assim, aqui no Brasil tinha uma situação um pouco diferente, né? Toda aquela questão da gente com medo do que estava rolando lá fora, mas ao mesmo tempo parecia que os impactos não estavam chegando à mesma magnitude por aqui. Mas na cadeira da presidência do Banco Central, como foi esse momento? Olha, a ideia foi o seguinte, a crise americana começou em 2007 e não atingiu o Brasil. Mas, em 2008, aconteceu uma coisa que impactou o Brasil direto, que foi, os bancos americanos cortaram todas as linhas de crédito, não só para o Brasil, mas para outros países. Por quê? Porque estavam insolventes, os bancos americanos tinham quebrado, por causa da crise do subprime, em 2007, 2008. Os europeus também tiveram problema. Então, o crédito externo, financiamento de importação, financiamento de exportação, etc., representava cerca de 1/3 aí do total de crédito do Brasil, um pouco menos. Mas então, isso secou de repente. O que aconteceu? Um exemplo, a Petrobras estava preparando para lançar
um título, um bond, né, de $1 bilhão no exterior. Não conseguiu colocar mais nada porque o mercado tinha parado. O que aconteceu? A Petrobras tomou dinheiro em reais e pagou o bonde vencendo. Mas com isso, o que aconteceu? As grandes companhias secaram o crédito para as companhias menores e aí sim o Brasil entrou em crise. Entrou em crise e seria uma crise, e foi uma crise seríssima. Bom, o que eu então fiz ali com o presidente do Banco Central? A primeira coisa foi liberar recursos de compulsório, etc., para os grandes bancos que tinham maior volume, com o compromisso deles, a não ser nós recolheríamos de novo compulsório se não fizesse isso, para eles repassarem esse dinheiro para os bancos menores, primeiro. Segundo, felizmente nós tínhamos acumulado reservas. Nessa altura nós tínhamos aí mais de $200 bilhões de reserva. Para você ter uma ideia, eu assumi, tinha uns 36 bilhões, paguei uma série de dívidas, a reserva caiu em maio, com, portanto, 5 meses de governo, a nossa reserva estava em $15 bilhões e nós devíamos 30 para o FMI. Mas nós saímos dessa situação, eu tive a satisfação de assinar um cheque de $30 bilhões pagando o FMI, e a partir daí nós acumulamos aí, chegou nessa época, tínhamos aí $208 bilhões de reserva. Bom, com isso eu disse o seguinte, olha, chamei a coletiva de imprensa e disse, olha, nós temos condições e vamos fazer, nós vamos substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil. Então nós começamos a emprestar reservas para os bancos, recursos das reservas, através de um processo de licitação aberta. Primeira, por exemplo, 17 bancos foram os vencedores. Então nós emprestávamos para o banco e o banco emprestava para as empresas, etc., como faziam antes com os empréstimos estrangeiros. Então isso já aliviou bastante, o país já parou de cair a atividade, o produto, mas ainda tinha um problema. Várias companhias estavam com um problema grave e não descobriu o que era. Aí eu tive algumas informações que era um problema de derivativo. Eram companhias que tinham vendido dólares short, né, vendido dólares sem ter descoberto, sem ter o dólar, apostando no mercado futuro, apostando que o dólar ia cair. Só que com a crise o dólar subiu. Então nós tínhamos que enfrentar esse problema, mas para isso eu precisava saber o tamanho do problema. Sim. E os bancos internacionais que tinham intermediado essas operações disseram que não podiam me informar por causa da lei do sigilo bancário na matriz. Perfeitamente. Eu fui a Nova York, conversei lá com o presidente do FED de Nova York, que era um bom amigo. Ele entendeu, ligou para o presidente de alguns grandes bancos americanos, autorizando que eles fornecessem informação para mim de quanto eles tinham intermediado cada banco dessas operações de derivativa descoberto das empresas brasileiras. Ótimo, fiz isso. Depois fui a Frankfurt, conversei lá também com o presidente do Bundesbank, que era também um outro amigo. Terminado-se meu roteiro de viagens, passei também em Londres, aí no Bank of England, conversei, mesma coisa. E cheguei no Brasil, eu já sabia que o problema era total $40 bilhões. Então, eu fiz algo que, naquela época que eu entrei no Banco Central, inclusive, tinha uma coisa que o Banco Central todo dia estava vendendo $50 milhões no mercado, mas no físico, porque precisa estabilizar o mercado. Depois houve algumas vendas maiores, agora recentemente teve uma venda maior, tal, $500 milhões, chega até $1 bilhão, $800 milhões, é uma venda enorme. Então. Eu chamei uma entrevista coletiva na segunda-feira de manhã, aqui, na sede do Banco Central em São Paulo,
E antes do mercado abrir, anunciei. Falei, olha, nós vamos entrar, o Banco Central vai entrar vendendo dólar no mercado futuro. O jornalista perguntou, mas quanto? Eu disse, olha, o que for necessário. Ah, mas não tem limite? Eu falei, tem. O limite é vendermos 50 bilhões de dólares hoje. Resolveu o problema. Para eu não monopolizar, só uma dúvida rapidinha a respeito dessa parte. Vai lá. Ali, em 2000, quando explodiu esse problema em 2008, teve algum momento em que o senhor, vendo a situação lá fora, pensou, isso daqui pode dar um problema grande? Você chegou a trocar uma ideia com o Lula, alguma coisa assim, para expressar o tamanho do problema que isso poderia se tornar? Sim. Eu, na realidade, detectei o problema antes do problema acontecer nos Estados Unidos. É mesmo? Primeiro, eu vi o mercado lá, tinha alguma coisa estranha. E aí eu comecei a entender o que era. É que os bancos estavam emprestando usando uma companhia subsidiária e dando garantia, etc. Mas um ponto, parece um folclore, mas é um ponto importante, foi um indicativo. Eu cheguei no aeroporto de Nova York, um dia que eu fui lá conversar no mercado, etc. E tinha lá um carro que eu tinha alugado. É uma motorista que era brasileira. Perfeitamente. Falei, e aí, como é que estão as coisas? Ela falou, muito bom, muito bom. Falei, por quê? Ela falou, eu comprei uma casa financiada e a casa começou a subir de preço. Baseado nisso, eu fiz uma segunda hipoteca em cima da casa. Comprei uma outra casa financiada, que eu aluguei, e o preço está subindo, eu estou pensando em fazer uma outra hipoteca. E comprar uma terceira casa. Eu pensei, cara, comigo, isso não vai dar certo. Vai estourar. Esse foi o despertar. Vai estourar. Então, eu, de fato, já tinha isso antes de 2007. Estourou lá em 2007, etc., mas no Brasil não tinha chegado aqui a crise ainda. Mas o mercado estava muito aquecido, os preços estavam aquecidos, a atividade estava sobreaquecida e a inflação começou a dar sinal de vida. Eu achei que aquela crise podia atingir o Brasil e uma das maneiras era, digamos, tirar um incentivo para os bancos, etc., tirarem as linhas, cortarem as linhas para o Brasil. A coisa não tinha ainda chegado àquele ponto de ser cortado. Tudo bem. E começamos a nos preparar, etc., mas eu cheguei à conclusão que eu, de fato, ia enfrentar um problema sério aí dessa vez, porque nós tínhamos aí tido alguns movimentos de subida de juros em 2007 que tinha dado muita briga. E eu achei que, de novo, entrar naquela batalha não ia dar certo. Então eu fui ao presidente, falei, presidente, olha, a inflação foi contida o ano passado, o país cresceu mais de 5%, 6%, uma taxa espetacular. A situação está muito bom o momento para eu sair do Banco Central. Eu saio, né, com tudo bem, até brinquei com ele, igual o Pelé, né, sai no máximo, etc. E bom para o senhor também, porque não tem crise, etc. Ele olhou para mim e falou, Meirelles, você nunca me convidou para jantar na sua casa. Hein? O jeito dele. Foi não, presidente, por causa disso está convidado. Foi lá. Marquei, aí foi segurança do palácio, tal, blá, blá, blá. Chegou na hora, ele não apareceu, passou meia hora do horário marcado. Liguei para o secretário-geral da presidência, falei, César, onde é que está o presidente e tal? Falei, Meirelles, não sei, ele está junto com a dona Marisa lá no Palácio da Alvorada e não atende telefone. Tá bom. Esperei mais meia hora,
Não foi. Aí eu liguei lá pro secretário dele, falei, olha, César Varese diz, olha, você me faz um favor, tira a segurança do palácio aqui, etc., porque eu vou, de fato, jantar e tocar a minha vida. O presidente aparentemente não pôde vir e tal, tudo bem. Tá bom. Alguém me perguntou, o que é que aconteceu? Eu disse, olha, mudou de ideia. De fato, ele que tinha indicado que concordava com a minha saída do Banco Central, mudou de ideia. Foi. Passou uma semana numa reunião com ele, eu falei, presidente, e aquela conversa nossa de eu sair do Banco Central agora? Ele falou, Meirelles nunca vai falar nisso, nunca vai falar nisso. Resolveu o problema. E aí nós enfrentamos aí a crise que chegou a vir, de fato, alguns meses depois.